O que exatamente, claro, foi um pedido do Flamengo, mas o que exatamente te fez repensar o teu projeto de só trabalhar em 2024? Que argumentos foram apresentados pelo Flamengo que te seduziram? Prefiro colocar assim, respeitando todas as colocações diferentes, um ajuste de datas. Por quê? O objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. E eu lembro de uma quando nós estávamos e nós conversamos a respeito, o Brás está me olhando porque ele sabe o que eu vou falar. Ele disse assim, como é que a gente ajusta os objetivos teus profissionais com objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? É. Mas como é que ele pode ser para uma necessidade que nós tenhamos agora? E aí o projeto pesou mais forte, esse ajuste de datas, ele não é... e trazer uma situação anterior que também traz benefícios, traz risco e benefícios. Por quê? Porque o objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. É o que é. A perspectiva de título que ela tem em matemática, mas ela é sonho. E nós temos realidade em relação a isso. E ela tem um risco, porque são 9 equipes que estão muito próximas de classificação e de briga de Libertadores, onde o campeonato é extremamente disputado. Então, essa necessidade, essas necessidades, o que ela trazia de benefício? Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas, estar trabalhando agora, ele é importante. Então, esse ajuste, ele acabou acontecendo dentro desse projeto inicial, que eu, a respeito de situações diferentes, não considero, e sim, uma falta de... mas sim uma percepção da grandeza do Flamengo, de seus objetivos, inclusive de um benefício particular do trabalho. Você, nesse primeiro momento, pensa num Flamengo com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique juntos? É possível? O time fica competitivo? Possível é mais competitividade? Como reforçar o meio de campo? Como jogar dessa maneira? Obrigado. Eu conversei com o Gabi, conversei com o Pedro a respeito e falei da possibilidade de utilização dos dois. Sim. O conjunto da obra com o Bruno, ele começa a ter uma variável maior, ou de um outro atacante, do Bruno, ou do Cebolinha, do Luiz, que são jogadores mais verticais, mais agudos, ele começa a ter, naquilo que uma estrutura de uma equipe ela possa balançar. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva, jogar bem é jogar bem na fase defensiva, jogar bem é jogar bem nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funcionar bem, a redundância, né? Tu está mais longe da vitória. Você falou brevemente sobre Gabigol, sobre Bruno Henrique. Conhecendo você e conhecendo o seu trabalho, a gente sabe que toda essa relação com o Gabigol é muito mais do outro lado, de tudo que foi falado, do que do seu lado. Mas acho que gerou uma grande expectativa do torcedor esse encontro. Você falou que já teve uma conversa, ele acabou ficando fora da lista da Copa. Não sei se para o jogador teve alguma mágoa. Nessa conversa de vocês entraram no tema? Então nós conversamos, sim. Coloquei a eles que eles concorreram a ir para a Copa. Vou te colocar. E até vou falar só nessa, para ser papo reto. Eu falei papo reto, sem filtro. Mas não concorreram com as mesmas características, porque são características diferentes. Um disputava com o pivô, outro com o jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar junto. Eu volto a dizer, do ponto de equilíbrio que a equipe possa ter. Mas, tranquilo em relação a isso. O que te interessou, o que te chamou mais atenção para você tomar essa decisão? 4 anos de clube, a estabilidade com que ele tem na sua qualidade, a torcida e o quanto ela te incentiva e te mobiliza para tal, uma estrutura como a do Ninho, o grupo que estabelece, que joga as claras, joga limpo, joga claro, as situações que elas são benéficas ou prejudiciais, as pressões que tem. Por exemplo, isso, mas coloca isso, eu não queria vir agora, porque há um tempo melhor, início de ano, mas sim, uma necessidade do clube, sim, e daqui a pouco a experiência que eu tive anterior, de fazer todos os trabalhos rápidos, porque era a característica do trabalho anterior, talvez possa permitir, talvez, melhor agora, e acelerar todo esse processo. Tudo isso, esse conjunto da obra, um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei. Eu estou olhando aqui, e tem muitas pessoas, algumas com que eu tive contato e outras que não.
que é diferente, é um estado novo, também é desafiador nesse aspecto. Tem um conjunto muito grande. Esse elenco do Flamengo tem alguns jogadores com quem você já trabalhou, dentre eles o Everton Cebolinha, um jogador que para muita gente viveu um último grande momento com você na seleção naquela Copa América de 2019 e depois, para muita gente, ele não conseguiu repetir aquele nível de futebol. Hoje, desde o começo da temporada, melhor dizendo, na maioria das vezes é um atleta que fica mais no banco que entre os titulares e que nem sempre consegue corresponder ao que se espera, pelo menos é a crítica de fora para dentro. Queria que você falasse um pouco sobre ele, sobre a sua expectativa de recuperar esse jogador e dar mais uma oportunidade para o Flamengo, tendo um atleta que com você na seleção conseguiu se destacar. Obrigado. Ele foi um destaque, sim. Eu vou pegar nas palavras que o Pedro teve quando nós conversamos, eu e ele, e aí me permito. Algumas coisas eu levo a pública, outras elas são também do bastidor, mas essa me permite. Eu perguntei para eles, como é que vocês podem contribuir um com o outro, Pedro e Gabi? E o Pedro falou para mim, disse, a gente competindo e elevando cada vez mais o nível técnico dentro dos treinos e nos jogos, a gente vai estar trazendo o nível nosso acima. É nisso que eu acredito, serve também para o Everton. Queria saber do senhor, o que o senhor pretende fazer com esse elenco que precisa, historicamente, inclusive, propor o jogo para não oscilar dentro da partida e deixar, às vezes, um adversário que é inferior tecnicamente e taticamente, às vezes, gostar do jogo e até conseguir um resultado melhor. Obrigado, seja bem-vindo. O jogo é um mecanismo vivo, mas ele parte de alguns princípios, né? Tu manter a posse de bola, porque historicamente ser criativo ofensivo é do DNA do Flamengo e ele vai continuar sendo dessa forma porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe e não o contrário, né? E ao clube. Ele precisa jogar e saber jogar, mesmo que seja num percentual menor, consistente defensivamente. Ele precisa. E ele precisa ser eficiente em bolas paradas. Quando se foge desse aspecto, a gente fica mais longe de vencer. Por que eu estou falando isso? Porque é inevitável que em alguns momentos do jogo o adversário vai ter aquilo que eu chamo de domínio. Domínio porque considero quem está com a bola. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai controlar o adversário. Não dá a ele oportunidade de finalização. Então, quando conseguir isso, tu está mais perto de vencer. A gente vai procurar estar equilibrando essas situações. Sim, numa conversa que nós tivemos com o Zico, esse senso criativo, essa capacidade de agredir o adversário, sendo contundente, procurando gol, infiltrando, finalizando, ela faz parte do conjunto. Mas esse ponto de equilíbrio também, que eu me referi anteriormente na resposta, ele é fundamental. Ele é fundamental. A utilização, ela está muito linkada uma pergunta na outra, e aí a fase tu colocaste do Dorival, ele não tinha o Bruno, e agora o Bruno num grande momento, e vai depender também desses momentos individuais, do nível técnico, de como a equipe se ajustar, depende desse contexto todo e dessas variáveis que possam ter. Sem pré-estabelecer ou se amarrar numa ou noutra ideia. O campo fala. Às vezes ele esconde. Às vezes a bola esconde. Às vezes tu diz, tu tá melhor, tu diz assim, pô, mas não é possível, daí tu toma um gol. Às vezes ele esconde, mas normalmente o campo fala.